Desde pequeno eu cresci na igreja. Só que aí foi chegando aquela fase da adolescência, de moleque, começando a sair muito, aí já começa a beber, né? Começava a sair, beber, aí foi onde eu fui me afastando, esfriando, queria saber só de festa, de balada, de beber, curtir. Fiquei até os 24 anos, acho que era, 25 anos, eu tava afastado, não tava na igreja. Mas assim, sempre minha mãe nunca, minha mãe e pai, você sabe como que é, nunca deixava de chamar, minha mãe e meu pai sempre esteve orando ali pela minha vida, mesmo eu afastado. E assim, tudo que aconteceu na minha vida hoje, ter voltado pra Cristo, é tudo fruto de oração do meu pai e da minha mãe, sabe? Eu acredito. Seja bem-vindo a esse canal, eu sou o Maicon Santos e você está aqui nessa mesa de edificação mútua. Você está no Pode Congregar. Nosso propósito aqui é trazer fé, conhecimento, virtude que nos conecta e nos edifica. Hoje eu estou aqui com Kalak. Fala, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa É, tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vai estar assistindo. Kalak é barbeiro, um jovem empreendedor, uma benção. A gente vai conversar um pouquinho a respeito disso aqui, né? De barbearia, de empreendedorismo. E você seja bem-vindo aí para ter comunhão com a gente nessa mesa. Eu quero já te desafiar, se inscreve aí no canal, dá uma força para nós, que você possa, dar um like aí também, compartilha aí com pessoas que você sabe que pode abençoar a vida delas. E também eu queria desafiar você, né, a comentar aqui embaixo, comenta, o que que você acha sobre esse assunto, a partir daquilo que nós vamos compartilhar aqui. Comenta aí que quem sabe a partir dos comentários e de dúvidas a gente pode gravar outros programas também, para conversar mais sobre esse tema aí, tá bom? Você que quer empreender, não interessa o ramo, que você possa, abrir seu coração aí para aquilo que Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Mano, obrigado mais uma vez, né, Que você isso, eu ter que agradeço. aceitado aí o convite, que bênção. Ah, vai ser top demais. Eu que agradeço o convite e que possa, através da nossa conversa, várias pessoas possam ter ideias. Se quiser mandar mensagem também depois, perguntar, posso tirar ideias. Top, Nós vamos aqui para isso daí. massa. Eu vou colocar nos comentários, aqui no vídeo, né, o seu Instagram, tudo certinho, depois a galera te procura também, Beleza? tá. Mano, vamos lá, fala um pouquinho a respeito de você, né, a sua idade, conta aí um pouquinho quem é o Kalak, né, Falar. Jonatas Kalak, conhecido como Kalak. É, isso aí. Então, como o Maicon disse, né, meu nome é Jonatas Kalak, mas se você perguntar hoje em dia para as pessoas, ninguém conhece como Jonatas, né? Tipo, todo mundo conhece como Kalak. Pegou desde pequeno na escola, desde quando era menor, por conta do sobrenome, que é Jonatas Kalak, então o pessoal ficava o Kalak, o Kalak. E aí foi pegando, e daí, só que foi tanto tempo assim, que a pessoa vê, você fala assim, você conhece o Jonatas? A pessoa fala, não, nem, não sei, mas conhece o Kalak? Ah, sei quem que é, tal. É, como o Maicon disse também, eu sou barbeiro, né, eu tenho 26 anos, e assim, a minha história na barbearia começou quando eu tinha uns 15 anos, que eu gostava de cortar cabelo toda semana já, às vezes pra sair, gostava de ir lá na barbearia, ficar lá na barbearia com os meninos e tal. E aí na verdade, eu sempre fui muito hiperativo, eu acho assim, gostar de conversar, na verdade na escola eu fazia bastante bagunça também, e quando uma época que eu trabalhei, eu já fui auxiliar de produção, era na empresa, era o horário comercial, você entrava, não podia mexer no celular e tal. E aí acho que eu ficava meio assim, falando: "Nossa, eu podia trabalhar em algum lugar que eu mexo no celular, converso direto e tal". E aí na barbearia eu falei: "Nossa, um dia", e antes aí conforme eu tinha 15 anos eu sempre tive vontade de ser barbeiro, né. Só que antigamente era muito aquele negócio assim: só é barbeiro quem é filho de barbeiro, é neto de barbeiro, era geralmente hereditário. Então só que aí eu fiquei muito meio preso nisso. Aí eu sempre quis ser barbeiro, começou que aí fiz Senai, passei numa prova da escola que eu estudava, fiz Senai, comecei a fazer curso de técnica e mecânica. E fiz 2 anos de curso, né, aí com 18 anos surgiu uma oportunidade numa empresa, e aí eu fui fazer faculdade de administração, só que aí eu também nunca fui muito assim, de sentar, estudar, sabe, assim, eu já sento, hoje em dia eu sento para estudar empreendedorismo, estudo bastante, vejo, mas de sentar, de escrever eu não gosto de escrever, parar pra escrever, assim, eu não gosto de escrever não. E aí passou acho que 2 meses, 3, eu falei: acho que não é isso que eu quero, é fazer administração". Aí eu fui, falei, cheguei no meu pai, na conversei com ele:
"Pá, eu vou acho que eu quero ser barbeiro mesmo, né, vou tentar, vou fazer um curso". E aí eu já tinha ganhava um dinheiro já trabalhando, que eu já tinha 18 anos, falei: "Eu vou pagar um curso, então, em vez de pagar a faculdade, eu vou pagar um curso". Aí fui, paguei um curso de barbeiro, comecei a fazer, e aí começou, aí surgiu um tempo eu comecei a cortar cabelo em casa, trabalhando ainda, né, não fui direto pra barbearia. Fui cortando cabelo em casa, aprendendo a cortar, e aí surgiu uma oportunidade numa barbearia. Isso você fazia de final de semana? Como é que era? Você Isso, cortava só nos horários que tinha, à noite chegava do serviço, cortava, de sábado pegava, mandava mensagem para os meninos, comecei cortando de graça, né, tipo, falava: "Ô", tipo assim, em vez das pessoas me procurar, eu procurava os meninos, falava: "Ô, vamos cortar o cabelo e tal". Aí gostava de sair na época, mandava mensagem: "Vamos cortar o cabelo e tal, pra você sair", aí os meninos iam, eu ia até neles, já cortei cabelo na calçada também, na casa dos meninos. Só que antes de tudo isso, é que eu lembrei agora, eu estava falando, gostava de cortar cabelo todo final de semana. E eu não trabalhava, tinha 15 anos, não tinha minha mãe não tinha dinheiro na época, assim, pra dar toda semana, porque era caro, né, gastar com um corte de cabelo toda semana. Ela falava: "Não, seu cabelo tá bom, tá cortado", não, na época estava começando o degradê ainda, então todo mundo era acostumado com cabelo grande, falava assim: "Ah, tá, seu cabelo tá curto, vai cortar o quê?". E aí eu ganhei uma maquininha de presente de cabelo e eu falava pra minha irmã, eu amarrava tipo um barbante aqui assim na cabeça e falava: "Ó, passa a maquininha até aqui", então eu nem sabia ainda, sem fazer curso, sem nada. Aí ela passava, depois eu falava: "Ó, vem passando o pente assim, ó, devagarzinho", ficava assim, pra ela que nunca cortou, ficava bom. Então desde essa época aí já veio despertando já alguma coisa sobre barbeiro. E aí eu tinha acabado sendo começava a cortar cabelo em casa, né, voltando, eu já tinha feito o curso e tal, cortando cabelo. Depois de acho que um ano que eu fiz o curso, um ano ou aproximadamente 1 ano, 9 meses, aí surgiu uma oportunidade numa barbearia. Aí eu trabalhei lá, aí que eu peguei a prática mesmo, assim, porque quando a gente começa a cortar cabelo, você só pega a prática no dia a dia mesmo, porque é difícil, né, você cortar cabelo uma vez ou outra, assim, você vai, mas no dia a dia cortando cabelo todo dia, aí que você começa a pegar o jeito de verdade. Aí eu trabalhei um ano nessa barbearia, aí depois de um ano surgiu a oportunidade, graças a Deus. Lá sim, lá foi uma evolução muito boa pra mim na barbearia, eu sou grato até hoje, né, pela barbearia que eu trabalhei. E aí eu fiquei um ano lá, montei a minha, aí depois de 2 anos aí foi, né, eu montei a segunda, passou 2 anos, depois hoje nós temos 3, tem uma no Planalto, uma no Jardim Paulista e uma no Ipiranga. Que top, hein. Pois você me manda os endereços que eu já ponho ali também pra galera já saber, né, qual que é mais perto ali. Não, beleza, mando Que sim. top. Mano, que bênção. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E com relação ao Senhor, né, a Deus, como é que é? Você nasceu na igreja, como é que, assim, você nasceu na igreja? Isso, nasci na igreja, sou de berço evangélico, né, desde pequeno meu pai e minha mãe me instruiu, graças a Deus, nos caminhos do Senhor. Mas aí teve um tempo que eu sempre cresci na igreja, nunca, assim, sempre acreditei em Deus, tive minha fé em Deus, minha relação com Deus sempre foi a mesma, só que teve um tempo, assim, que eu fiquei um tempo afastado, né, mas desde graças a Deus, minha mãe me levou desde pequeno, então isso tudo ficou, assim, marcado. Eu sou o que eu sou hoje graças a tudo isso, sabe. Meus princípios, tudo que eu tenho graças a Deus, que minha mãe me levou desde pequeno. E aí um tempo eu fiquei afastado. Fiquei assim, não estava tão firme, fiquei um tempo afastado da igreja, depois eu voltei e graças a Deus hoje eu tô assim, só, caminhando com Deus, ao lado de Deus. Hoje eu toco bateria na igreja, e foi sempre assim, o mesmo afastado, Deus sempre continuou falando comigo, nunca tive minhas experiências com Deus, sabe, mesmo um tempo longe, assim. Isso tudo fez eu acho que são toda um caminho, um processo para tudo, eu acredito que Deus tem um propósito, né. E hoje em dia tem minha família, minha casa é de Deus, é da igreja. Meu filho, minha esposa. Você é casado, tem um filho, qual que é o nome da sua esposa e o nome do seu filho? Minha esposa chama Lívia e meu filho chama Theo. Aí meu Theo, filho tem 4 anos, que benção. já. Mano, e como é que foi esse rolê, assim, como é que é? Você se afastou por um período, assim, mas o que que aconteceu, assim? De coisa de moleque mesmo, ou aconteceu alguma coisa específica que, foi alguma coisa pontual, como é que foi isso? Ah, foi assim, desde pequeno eu cresci na igreja, só que aí foi chegando aquela fase da adolescência, de moleque, começando a sair muito. Aí já começa a beber, né, começava a pegar, entre outras coisas, assim, foi desde os meus 17 anos, acho que d quin não, desde os 15, 16 anos, né,
começava a sair, beber, aí foi onde eu fui me afastando, esfriando, queria saber só de festa, de balada, de beber, curtir. E fiquei até os assim, até os meus tô com 26 agora, até os 24 anos, acho que era, 25 anos, eu estava afastado, não estava na igreja. Mas assim, sempre minha mãe nunca minha mãe e pai, você sabe como que é, nunca deixava de chamar, minha mãe e meu pai sempre esteve orando ali pela minha vida, mesmo eu afastado. E assim, tudo que aconteceu na minha vida hoje, eu ter voltado pra Cristo, é tudo fruto de oração do meu pai e da minha mãe, sabe, eu acredito. Porque tinha tudo pra dar errado, tudo pra a amizade que eu tinha. Então, aí eu fiquei desde os meus 17 ou 18 anos eu fumava, bebia. Fiquei 8 anos, nesse vício, né. E achava, assim, que eu não conseguia me libertar disso daí. Fumava paeiro, né, fumava era todo dia, isso daí foi só que aí fui tendo minhas experiências com Deus e, assim, eu ficava me pegando muito nisso de: "Ah, eu não vou ir na igreja, não sou", tipo assim, eu não me achava digna de estar ali na igreja porque eu fumava, porque isso daí ficava o inimigo ele é sujo, né, ele fica tentando, jogando seta. E acredito que muitas pessoas, assim, ainda não aceitaram a Jesus ou não voltaram pra igreja por conta disso, né. Mas foi a minha decisão de querer voltar, de falar assim: "Não, do jeito que eu vou, do jeito que eu tô", e foi exatamente desse jeito que aconteceu. Fui do jeito que eu estava, aos poucos, sabe, comecei devagar. Até acredito, se tem alguém que tá assistindo e passa por isso, não tem que, assim, esperar estar perfeito, né, porque ninguém é perfeito. Mesmo dentro da igreja, eu não sou perfeito, ninguém vai ser perfeito, né, só Deus que é. E acredito que, tipo assim, só que às vezes as pessoas ficam esperando assim: "Ah, vou abandonar tudo pra ir pra igreja e tal", não. Começa aos poucos que vai, né, assim, Deus vai cuidando, só precisa do primeiro passo, né. E ali quando eu decidi tomar meu primeiro passo de voltar pra igreja ali, a partir disso fui indo aos poucos, voltando, e Deus foi tratando e graças a Deus eu me libertei de tudo, hoje não já faz mais de um ano já que eu não coloco mais nada na boca. E foi indo devagarzinho um tratamento, Deus foi cuidando de mim, e hoje em dia Que já tô benção, cara. liberto de tudo, graças a Deus. Que benção. E mas teve alguma coisa pontual, assim, que aconteceu também pra você voltar? Pra Tipo assim, sei lá, um evento, assim, que você falou: "Pô, não, agora eu preciso voltar para o Senhor e tal", ou não? Foi uma coisa que você estava assim eu tô te perguntando isso por quê? Porque a gente talvez tenha tido experiências parecidas, né, porque eu era do mundão também, né, sim, então eu me envolvi com droga, assim, e tal. E, eu tinha aquela sensação, assim, né, aquele entendi. rolê de moleque, né, então você vai, sai pra balada, usa droga, faz tudo aquilo que todo mundo fala que: "Oh, isso aqui que é top, né, isso aqui que é legal". Só que quando você deita a cabeça no travesseiro, assim, tá aquele vazio, né. Sim, Tipo assim, você fala: "Pô, tá errado isso aqui, né, eu faço tudo que todo mundo fala que é legal, e tal, mas continuo vazio, naquele momento ali, beleza, é legal, aquela curtição, só que depois parece que você fica pior, aí você sempre fica tentando ali preencher, né, cada vez mais, e aí você vai cada vez mais pro buraco, né, porque você vai aumentando a intensidade das coisas, né, seja da bebida, da droga, por quê? Porque você quer alimentar aquilo, né. sim. Enfim, nesse processo seu, como é que foi? Você teve alguma coisa pontual que aconteceu assim, ou não? Foi uma coisa que você, sei lá, pensou, falou: "Ah, vou voltar aí e tal", como é que foi isso? Não, assim, foi bem aos poucos, né, assim, teve um evento pontual que foi, assim, como que aconteceu? Eu vinha era sempre esse negócio aí, antes eu bebia muito, né, toda festa bebia, eu gostava de beber, fumar, e isso daí, assim, meu filho já era nascido e eu bebia ainda, fumava, né, quando ele nasceu. E veio acontecendo várias coisas dentro da minha casa, com a minha família, que eu falava assim: "Não quero ser mais essa pessoa", sabe, eu brigava muito quando bebia, né. E era isso daí que você falou, deitava, às vezes um vazio, era tipo assim, eu tentava, às vezes acabava esquecendo os problemas, as coisas com a bebida, ou ali o cigarro era uma forma de escape que eu tinha de às vezes tirar, às vezes a atenção, às vezes a correria do dia a dia, ainda mais por conta do trabalho, e isso daí se tornava assim um escape pra mim. E aí eu aí foi na igreja eu sempre ia, minha mãe me chamava e eu ia, né, só que eu não ia lá, voltava durante a semana falar, só que Deus foi tocando no meu coração. Um dia no carro, aí eu estava dirigindo no carro, sempre eu ouvia louvor de vez em quando. Aí um dia no carro, eu dirigindo, eu estava ouvindo, eu comecei a chorar, assim, Deus começou a falar comigo, né. E sempre ele estava ali me esperando ali e eu não tipo assim, mesmo eu estando errado nesse mundo, Deus sempre estava de braços abertos e cuidando de mim.
sabe, no e eu dirigindo comecei a chorar, Deus começou a falar comigo e eu falei: "Não, eu vou". E tudo isso desse tempo eu ia na igreja de vez em quando, aí eu comecei a ir na igreja mais. E aí teve um evento em especial, foi um retiro que nós fizemos lá para Furnas, que f aí os nossos pastores, o Igor e a Lu, fizeram de tudo, falou: "Não, vocês têm que ir e tal". Aí acredita, assim, que Deus já tinha tocado no coração deles, sabe, pra nós ir, fizeram de tudo pra nós ir, de começo nós não ia, aí eles foram falar: "Não, vocês precisam ir, você precisa estar lá, tal". E aí foi um divisor de águas, né, de lá pra cá, que lá eu que a partir desse retiro, né, que eu fumava ainda, eu falei assim: "Ah, eu não vou fumar esses", era 3 dias, se eu não me engano. Aí eu falei: "Não", bebida eu já tinha parado de beber já. Aí eu peguei e falei assim: "Ah, eu não vou fumar esses 3 dias, né", falei: "Vou ficar aí". Só que aí eu fui pra lá e desde lá e Deus falou comigo lá, tocou no meu coração, aí depois, desde lá nunca mais fumei nada. Aí depois passou um tempo, minha esposa entregou a vida pra Jesus também, se batizou, né, inclusive ela na verdade já tinha entregado a vida pra Deus já, só que ela se batizou depois do retiro também, passou um tempo, se batizou agora faz acho que uns 3 meses, se eu não me engano, ou mais, alguma Que coisa assim. legal, E aí foi lá, desse daí foi o divisor de águas, assim, pra eu abandonar todos os vícios, todos os vícios, todas as coisas. E de lá só veio, assim, tendo mais experiência com Deus, né. Fui nós, comecei lá eu depois de lá eu comecei a tocar bateria, aí eu comecei também a ser líder do grupo de jovens ali. E esse foi o divisor, assim, pra mim ter abandonado todos os vícios que eu tinha. Mas Deus foi falando comigo pra mim voltar mesmo, já vinha falando há um tempo já, eu que ficava ali meio, afastando, tentando fugir, igual que a nossa carne, né, a vontade dela não quer essas coisas, não quer coisa de Deus, o inimigo é sujo, fica colocando as coisas no caminho pra nós não voltar, se afastar. E só basta nós ter a decisão que Deus vai tratando, Deus vai cuidando. que benção, que maravilha, cara, que bom, ouvir isso, né, ouvir isso de você. Nós temos uma dinâmica aqui, né, antes agora da gente entrar propriamente no tema mesmo da barbearia, empreendedorismo, a gente tem uma dinâmica aqui da renúncia, né, que é o presente da renúncia, né, que a Sim, gente sugere para o convidado, para a gente estimular, né, a nossa fé, né, o evangelho ele implica em renúncia, né, Jesus fala, "Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo", isso é um movimento de renúncia, né, a gente sim. abrir mão da nossa vida, daquilo que a gente quer, para a gente poder viver aquilo que Deus tem para nós. E aí, você trouxe um presente da renúncia, eu queria saber o que que é. Assim, eu trouxe como eu sou barbeiro, né, eu falei: eu fiquei pensando: "O que que eu vou levar, né, de". E aí eu falei: "Eu vou levar alguma coisa que, assim, que ele bata o olho e lembra, né, de falar assim: 'Ah, essa daí que era do Ah, Calaca'". Eu trouxe uma tesoura que que era top. minha, pra sempre pra ficar de recordação aí Que nesse momento legal, aí que mano, que tiver, legal, cara, pra ó, sempre. que legal, ó. Ó, chique, hein, é meio estilosa essa daqui, eu sei essa daqui é pra tirar o volume. Isso, daí vai tirar Aí, tá o vendo, ó? Deixa eu mostrar nessa câmera aqui que fica melhor, ó. Essa aqui é pra uma tirar o tesoura volume, ó, desbastadeira. que tem os dentinhos assim, ó, tá vendo, ó? Tá vendo? Cara, deixa eu aproveitar de falar um rolê. Ó, valeu, mano, obrigado. Muito bom, muito simbólico, a ideia é essa aqui mesmo. Deixa eu deixar aqui. É, cara, eu sempre fui desencanado com esse trem, assim, de cortar cabelo e tal, eu nunca me importei muito com isso, né. Aí a minha sogra é cabeleireira, né, e depois que eu comecei a namorar a Bruna e tal, minha sogra que cortava o cabelo, e eu nunca liguei, meu cabelo era sempre comunzão, ou rapava, sempre passava muita máquina, porque aí demorava mais pra crescer e tudo, mas cara, eu não sou muito vaidoso, assim, nessa pegada, assim, eu falho muito, eu até brinco com a Bruna, que depois que eu casei com ela, aí eu preciso tentar me dar uma ajeitada, né, porque aí andar com uma mulher bonita também largado não dá, então eu tenho que fazer um mínimo esforço pra ela também pra estar, né, ó, mais ou menos. E aí, cara, um dia eu estava na minha sogra, cara, aí estava um brother lá cabeleireiro, e aí ele estava lá, eles estavam fazendo uma coisa, ela falou: "Ó, eu vou cortar seu cabelo". O cara manjava, sabe. Cara, aí ele começou a me explicar não sei o que do ângulo, não sei o que disso aqui, pá e tal, e ele falando as paradas, falando uma ciência, porque eu nunca pensava nesse Sim. rolê, né, tipo, da ciência da barbearia, entendeu? Tipo, dos ângulos, tal, não sei o que, isso aqui. Cara, o cara cortou meu cabelo. Ô, eu gostei pra caraca, velho. Eu falei: "Nó", primeira vez que, tipo assim, eu falei: "Nó, agora eu vi diferença mesmo e tudo". Cara, aí eu entendi, eu falei: "Agora eu entendi porque as mulheres são fiéis às As cabeleireiras". cabeleireiras.
Porque, cara, pra elas isso, entendeu, faz muita diferença, fez pra mim naquele dia, cara, isso aí devia, sei lá, devia ter uns 20 e tantos anos, cara, que o cara cortou meu cabelo, eu falei: "Ah, agora eu entendi porque que a mulherada elas, fazem questão de ir porque eu, cara, eu ia em qualquer um, o que estava mais prático, mais rápido, eu falava: "Ah, não, é esse aqui, ó, tem horário, tá", tava nem aí, Já pergun né, e tudo. Cara, eu falei: "Nó, agora entendi esse rolê, o negócio tem sentido mesmo, né". E é um mercado, cara, que cresceu pra caramba, né. Os homens ficaram mais vaidosos, né, estão todo, né, e tal, a galera fala na daquele termo também dos metrosexuais e tudo, a galera faz sobrancelha e sim. tal, não sei o quê. E uma parada que deu um boom, né, de um tempo pra cá, né. Como é que foi pra você, assim, você começou a cortar, né, você falou, você abriu sua primeira barbearia e tal, como é que foi esse processo, e você é um cara novo, a primeira barbearia você abriu com quantos anos? Com 19 anos. 19 anos eu tinha. Não, na verdade 19 pra 20 anos, foi isso daí mais ou menos, 19 pra 20 anos. E aí, a primeira foi aquela que eu fui? Isso, a primeira foi aquela do Planalto. Do Planalto. Assim, a barbearia como que funciona? Hoje em dia ela revolucionou muito, né, assim, antigamente o pessoal não os homens não se cuidavam muito, igual você disse. E a barbearia também foi acompanhando isso daí, foi atualizando muitas coisas. Quando eu comecei ali era só abrir uma porta, normal o pessoal era abrir uma barbearia, era abrir uma portinha, colocava uma cadeira, quem tinha alguns que tinha as mais luxuosas tinha ar-condicionado, outras não tinha, né, antigamente. E, assim, até hoje tem alguns clientes que são desse jeito, assim, sabe, são fiéis, tem muita gente que às vezes passa porque hoje em dia tem muito barbeiro bom também, então assim, se você os barbeiros que não tiver que não se especializar, não estudar, vai ficando pra trás. Então por isso que acho que, assim, fica mais fácil das pessoas rodar as barbearias, às vezes, gente assim: "Ah, eu corto numa barbearia ali, eu não corto na outra", porque na outra, às vezes hoje em dia tem os barbeiros estão estudando muito, se especializando. Tem alguns que não estudam, mas vai ficando pra trás, mas vai vendo e começa a estudar também, né, então, tipo, as pessoas não acaba tendo: "Nossa, só fiel àquele barbeiro", mas tem muitos clientes ainda que é só assim, tipo, só corta com aquele barbeiro até tem barbeiro é igual médico, assim, sabe, não troca por Não nada. troco, né. Porque pega uma confiança, assim, o cara já sabe o jeito do cabelo e fora isso do corte de cabelo, também às vezes a amizade que você cria com o Sim, seu barbeiro, as conversa que você tem, a intimidade ali já é por isso que as pessoas acabam não trocando, né. era isso que eu ia falar. E acho que até mulher é até a mesma coisa também, porque às vezes já Vira vai lá, vira confidente, é tipo uma terapia, você vai lá, terapia. conversa, tem gente que tem gente que fala cada coisa na cadeira, assim, que às vezes não conta pra ninguém e conta para o barbeiro. Porque tipo assim, eh pensa, barbeiro é a única o homem tem muito aquele os mais antigos tinham muito aquele negócio, assim, da cabeça ser uma coisa sagrada, não deixava relar na cabeça por nada, né, não sei se você já viu, as pessoas que eram mais velhas, sabe, fala assim, porque aqui é a mente, é o cérebro, é tudo. Então os homens mais antigos não deixavam era tipo assim, era falta até de respeito encostar na cabeça do cara, não era qualquer um relar. E o barbeiro é a única pessoa que consegue encostar assim, no cabelo do cara, na cabeça da pessoa, sem, tipo ter uma liberdade, uma conversa, sabe, com o cliente ali. É a única profissão que pode. Então acho que os clientes vira amigo, pega uma intimidade com o barbeiro e acaba não trocando até por conta disso, né, também. Não, isso que eu ia falar, agora, tipo, eu tenho o meu barbeiro, né, o Fabrício. Meus irmãos que indicaram ele, né, porque eu, tipo assim, estava nesse rolê, minha sogra um tempo cortava meu cabelo e tal, depois ela foi parando de cortar cabelo e tal. Aí um dia eu pedi para meus irmãos: "Ô, qual que é o barbeiro de vocês aí e tal?" Aí ele me passou. Aí, cara, inclusive até chamei o Fabrício pra vir hoje aqui, falei: "Ô, vamos lá pra gente trocar uma ideia e tal", né, ele tá lá no trampo dele. Mas assim, eu gosto muito dele, cara, a gente chega lá, a gente troca ideia, né, então acho que é isso, assim, eu vou muito assim, lógico, o cara corta bem pra caramba, é um cara muito inteligente também, mas assim, eu vou também pela amizade, que é isso que você falou realmente, né, que você vai ali, senta e troca uma ideia com o cara e tal, né. E mano, e dentro disso, uma pergunta aqui, como você ouve muita gente, você fica, tipo, com a cabeça cansada, mano? Às vezes é pesado? Eu tô te perguntando isso por causa do sentido no meu caso, né, o meu ofício pastoral, a gente trabalha muito com aconselhamento, Sim. né. Então, às vezes, cara, chega você termina o final do dia, dependendo da demanda que foi, né, dos atendimentos que você teve de aconselhamento, cara, você tá assim, ó, carregado, assim, e você tem que ter muita sensibilidade e discernimento pra você também nunca levar o problema da pessoa, né, porque às vezes você fica Sim. pensando assim, se você for uma pessoa minimamente sensível, empática, não tem como você também ouvir os problemas e tal, né. E aí a gente precisa orar por isso, né. Como é que você se sente, assim, nesse rolê? Ó, não, fica cansado se você não souber ali na barbearia.
Assim, você tem que ouvir de tudo, mas reter o que é bom só, porque tem muito do mesmo jeito que tem muitos assuntos que fluem, muitas pessoas que vêm falar muita coisa boa, tem muita pessoa que vem e fala coisa ruim também, né. Então assim, nós ouvimos de tudo, mas tem que aprender a reter o que é bom, porque senão você fica cansado mesmo. Fora o cansaço mental, é cansaço físico também, tipo, você ficar em pé o dia inteiro ali, mas o cansaço mental também vem porque você ouve de tudo, tem pessoas você uma pessoa chega s do me ao mesmo no mesmo dia, tipo, um horário onde uma pessoa pode chegar e falar que passou num concurso, vir com uma alegria te contando, a próxima pode falar que um parente morreu, que o irmão morreu. Então tem muito essa variação, né, de assim e as pessoas contam mesmo, sabe, esperando que você dá um conselho pra ela, conversar. Por isso que, barbeiro é uma profissão, cara, assim, que você pode às vezes tem barbeiro que muda a vida das pessoas e nem sabe, com uma palavra que você dá. Por isso tem que tomar muito cuidado também, porque hoje, tem muita barbearia também que às vezes tipo, vai muita molecada, pessoa que não tem respeito, sabe. E ali não, tem pessoa que vai senta pra cortar o cabelo, senta pra conversar, é um momento da relaxar, sabe. Graças a Deus lá na nossa barbearia é uma barbeira tranquila, não tem bagunça, nada. Mas já vi muitos que tinha, numa época nossa também, já teve já, sabe, de às vezes entrar muita molecada, conversar, falar muita coisa. Quantas vezes chegam gente que tá ali, tá passando por um problema, você não sabe a situação que a pessoa tá entrando ali, por que que ela tá indo, às vezes o cara não tem R$ 1 no bolso, ainda vai lá pra cortar o cabelo pra fazer uma entrevista de emprego, entende. Então é muito assim, é uma profissão muito importante, muito boa que você consegue às vezes transformar a vida de pessoas com simples palavras, conversando, na autoestima dela. Pessoas que às vezes tá pra baixo, com a autoestima lá embaixo, lá você vai lá transformar, corta o cabelo do cara, transforma o cara, deixa o cara lá em cima, lá muda. Então, tem que saber discernir ali, reter o que é bom, não pegar o problema dos outros, igual você fala assim, porque às vezes você vai pegando muito, ouvindo muito o dia inteiro, às vezes você fica pensando aquilo ali, você guarda pra dentro de você chega em casa, às vezes seu filho, sua esposa esperando você ali com toda a energia possível, então precisa ter uma sensibilidade, saber ali Administrar isso, né. administrar as emoções, né. Eu falo, cara, isso é interessante, minha cunhada ela é fisioterapeuta, né. E aí, às vezes, fico pensando nela, porque quando eu ia na fisio também, eu estava fazendo pilates, eu tenho problema lombar e tal, e aí a gente você acaba conversando bastante, né, cara, ali e tal, e aí eu fazia e fazia com outras pessoas juntos, e você vê todo mundo abrindo o coração, cara. A Sim, fisio, assim, aquele ambiente, todo mundo falando, eu falei: "Caraca, né, a fisioterapia, né, além da tipo, da pessoa cuidar da saúde física ali, né, muscular, e óssea, enfim, tudo ali que envolve, ela ainda, tipo, é terapeuta da alma também, assim, né, e sim, a barbearia é a mesma coisa, né, mesmo cara, a mesma coisa. Manão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, pra um cara você tá novo, você tá com 26, 26 vinte e anos. seis anos, né, pra um cara novo que quer entrar no ramo, né, da barbearia, né, hoje você acha que já tá muito, tem muita gente, assim, tem até um termo que fala, eu esqueci qual que é o termo que fala, quando tem muita, esse ofício muito no mercado, eu esqueci. Mas você acha que tem muito, você acha que ainda tem espaço para trabalhar com isso? Como que você vê isso? Não, espaço para trabalhar tem sim, né, hoje em dia acho que tem espaço para todo mundo, porque Ribeirão é muito grande. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu falei, tem muito barbeiro que estuda, tem muito barbeiro às vezes que tá evoluindo, né, o mercado da barbearia evoluiu muito, atualizou muito, ainda tem muita gente procurando barbearias, assim, às vezes um cliente que passa, não foi às vezes foi numa barbearia e não gostou, é muita gente que passa, então espaço acho que tem para todo mundo. Só que tem que se atualizar, sabe, o mercado da barbearia tem crescido bastante, não só a barbearia só fala, assim, em estética, sabe, também precisa ser um lugar aconchegante, mas também tem muita coisa envolvida, tem gestão que você precisa ter, tem muitas barbearias que já fecharam, que abaixaram as portas por falta de gestão, porque não sabe administrar o dinheiro. Porque antigamente era assim, você começava a cortar só igual eu falei, começava a cortar cabelo, abria uma portinha e estava bom, você pegava dinheiro todo dia ali na mão. Aí você põe todo o dinheiro no bolso, às vezes achava que tudo era dinheiro seu, aí ela gastava com alguma coisa, só que chegava no dia ia pagar um aluguel, alguma coisa, não tinha o dinheiro porque gastou tudo. Então tem que saber administrar, né, assim, não ser só uma coisa, eu falo só do ambiente, claro, isso impacta muito, mas a gestão tem que ter também. Saber administrar o dinheiro para não fechar as barbearias. E tem espaço para todo mundo, cara. Hoje em dia tem muitas pessoas virando barbeiro ainda. Tem muitas pessoas que procuram nós para dar curso, que nós dá curso de barbeiro iniciante lá.
Ah, que e que legal, cara. quer, assim, Vocês de dão lá na barbearia? isso, nas 3 unidades. Tem os professores que dão também, os meninos que são os educadores. Que Até minha legal, hein, equipe, cara. se estiver assistindo, eu queria mandar um abraço para os meninos da minha equipe aí, que os meninos são fera também. Que top. Vocês são É. em quantos hoje, mano? Ó, hoje nós estamos em s era 3 barbeiros em cada unidade, só na do Planalto que era maior que era 4. Só que saiu algumas pessoas, tá em 2 na do Jardim Paulista, 2 na do Ipiranga e 3 comigo na do Planalto Verde, então são 7 barbeiros no total. Que Então top. nós estamos em 7 lá. Voltando ao que eu estava falando, tem muita gente que procura nós fazendo, pra fazer curso de iniciante. Então, assim, se o cara é esforçado, tem talento, quer fazer curso, quer começar a estudar corte de cabelo, não tem como ele, assim, dar errado, porque tem muito espaço para muitas pessoas. Você começa primeiro com seus amigos, fazendo sua clientela, aí um amigo indica para o outro. Tem muita pessoa carente, assim, procurando, tipo, um bom atendimento. Hoje em dia, isso daí que as pessoas pecam muito também no atendimento, sabe? Às vezes, eu mesmo quando vou nos lugares, quantos lugares que eu já vou, eu falo: "Nossa, não gosto de ser mal atendido", sabe, a pessoa tende a ser tão diferente você chegar num lugar, você ser bem atendido, do que você chegar num lugar que a pessoa não te atende bem, não te dá uma atenção, né. Principalmente até porque você tá pagando ali alguma coisa. Então tem muita pessoas carente ainda disso daí, procurando um bom atendimento, procurando uma barbearia com um barbeiro que ali se atualiza, né. E tem espaço para todo mundo. Ribeirão é muito grande, não só em Ribeirão, mas em quantas outras cidades que são pequenas que tem barbearias aí que tem muitos barbeiros de sucesso em cidades pequenas, né. Então, mas Ribeirão é muito grande, não sei se tem alguém assistindo de outra cidade também, dependendo da cidade. Tem que começar o que tem que fazer é estudar E o que que seria o passo a passo, manão, assim, tipo, cara, obviamente o cara precisa fazer um curso, né, primeira coisa ele precisa fazer um curso. Você tem curso lá, como é que é? Esse curso ele é periódico, como é que é? é um curso de 3 meses, são 2 aulas por semana, e, assim, o cara aprende ali o arroz com feijão, igual eu falei, né, você vai aprender a cortar cabelo mesmo ali na prática, no dia a dia, quando você for entrar numa barbearia. Até por isso que o que nós aconselha é sempre que a pessoa acaba de fazer o curso de barbeiro, ela não já abrir a Abrir a própria barbearia. barbearia. Pegar e trabalhar em uma barbearia, ver ali a experiência como que é. Hoje em dia também nem todo mundo, tem o sonho ali, nem todo barbeiro tem o sonho de ter a própria barbearia. Tem Sim, pessoas que fazem curso e se dá bem como colaborador em uma sim. barbearia. Porque assim, quando Sim, você que abre a é sua menos dor de cabeça também, sim, né, o cara. cara só tipo, só vai lá é só a mão de obra, né, você vai pra Sim. trabalhar, não tem e consegue tirar um salário bom. Hoje em dia que muitas pessoas que têm faculdade, às vezes não tira, sabe. É. Em Quanto que em média um barbeiro tira? Um barbeiro bom? um barbeiro bom em média tira de 4 a tem pessoas que de classe mais alta que tira 10.000, barbeiro de 4 a 10.000 dá pra tirar. Tem barbeiro sendo às vezes colaborador, né. Que depende muito também, assim, da onde a barbearia tá localizada, né. Sim, né. Às Da vezes clientela, né, do público do cara também, né. isso. Porque, tipo, às vezes se o corte, vamos supor, baseado em comissão, né, que os barbeiros são comissionados. Se o corte for mais alto, for mais caro, a comissão dele é maior, então se ele atende mais, ele consegue ganhar mais. Mas de 4 tem barbeiro, tanto barbeiro que tira 4.000, barbeiro que tira 10.000, 12.000. Legal, cara. Então, o cara começar, né, faz o curso, começa a treinar, é melhor com os amigos, tal, depois entra numa barbearia e tal. E pra, assim, como é que foi a sua ideia, assim, de começar a empreender? Assim, você abriu uma barbearia, tal, começou a trampar, como é que foi esse processo? Assim, falou: "Cara, eu vou abrir outra", você tinha um sonho, como é que é seu coração nesse sentido, assim? Assim, na verdade a segunda barbearia que eu abri foi mais, eu não tinha tanta gestão ainda, né, eu venho estudando até hoje, mas eu não tinha esse noção desse negócio de gestão, eh como que era? Eu abri assim, eu tinha um dinheiro guardado, eu falei: "Nossa, vou investir esse dinheiro, vou colocar alguém vou expandir meu nome, vou tentar colocar meu nome em outro lugar", mas eu sempre já tive a ideia que eu queria ter mais de uma barbearia, isso daí era desde quando eu fiz o curso, eu falei: "Não, quero ter mais barbearias, né, eu quero ter mais de uma barbearia". E aí eu tinha um dinheiro guardado, eu falei: Que eu vou investir eu vou investir no quê? Vou montar outra". E aí na época, assim, não tinha todo o dinheiro ainda, eu comecei a segunda barbearia aos poucos também, assim como eu comecei a primeira. E fui lá e apareceu uma barbearia vendendo, uma oportunidade que eu teve foi a do Jardim Paulista. Aí eu fui, fechei lá, e aí deu certo. Aí eu não foi tudo muito novo, assim, eu abri a segunda barbearia. Se eu não me engano, quando eu abri minha segunda barbearia, eu fui uma das primeiras que tinha 2 unidades aqui em Ribeirão, quando eu abri minha segunda.
E acho que e acredito que a terceira também quando eu abri era uma das únicas que tinha 3 aqui em Ribeirão, 3 unidades. Aí, quando eu abri a segunda eu fui, montei, não era tudo muito novo, falei: "Não, vou deixar, vou ir pra lá", e eu fui pra lá, nessa segunda barbearia. Aí eu fui pra lá, atendi alguns dias, né, treinei um barbeiro pra colocar lá, e aí passei, na verdade, um barbeiro que já tinha experiência pra ficar de líder lá na unidade do Jardim Paulista. E aí ele ficou lá treinando esse barbeiro, começou e lá foi indo, cara, assim, graças a Deus foi dando tudo certo, teve problemas, cara, teve vários perrengues que nós fomos aprendendo, mas tudo serviu de aprendizado pra quando eu abri a terceira já foi bem melhor, já assim, o processo de tudo de montagem, quanto de gestão, como que eu ia colocar, quem que eu ia colocar lá, como que eu ia treinar. E aí eu fui pra lá, coloquei um líder lá e fiquei na unidade do Planalto. Aí depois esse menino que tinha ido pra lá, que era o Leandro, né, que ele é o mais velho de casa, ele é o líder do Planalto Verde. Quando ele foi pra lá para o Jardim Paulista, ficou um tempo lá, ele voltou para o Planalto, e aí depois ficou outra pessoa, outros 2 barbeiros lá no Jardim Paulista. E aí passou 2 anos, aí eu falei: "Ah, eu já sei como fazer, então vou tentar montar a terceira". Aí eu peguei, minhas barbearia, a maioria eu sempre monto com empréstimo, né, porque é difícil você juntar dinheiro, então é um dinheiro que você investe, pega um empréstimo, investe, mas você sabe que você vai ter retorno ali. E aí montei a terceira, já foi mais fácil já de quem quer colocar, tanto de montagem, de tudo já foi bem mais tranquilo. E hoje em dia, assim, aí eu fui depois de quando eu montei a terceira que eu fui me afundar mesmo na gestão do negócio, né, gestão de pessoas também, estudar um pouco sobre gestão de pessoas, como porque na verdade gestão de pessoas hoje em dia acho que em tudo abrange, né, gestão de pessoas, você lidar com as pessoas, você tem que saber lidar com as pessoas, com o temperamento das pessoas, né. E aí me coloquei de cabeça para estudar gestão do negócio. Hoje em dia não sou só eu que cuido da gestão, tem mais uma pessoa também que foi responsável pelo financeiro da barbearia, né. E isso daí foi, graças a Deus, fui aprendendo muita coisa, aprendo até hoje, ainda tô sempre buscando aprender, porque acho que precisa, né, você tem que você não vai saber de tudo ainda, quanto mais você aprende, mais você sempre você vai achar alguma coisa que pode melhorar. É. E aí a segunda unidade foi desse jeito que eu montei, eu tinha um dinheiro, assim, eu falei: "Ah, preciso investir", não tinha muita noção ainda, assim, como que já ia ter 3 depois de alguns anos. Aí investi na segunda, deu certo, aí depois nós mudamos ela de local também, porque ela é num espaço bem pequeno, né, que aí também estava dando alguns problemas no salão, e aí quando eu montei a terceira, ainda que eu falei que eu não estudei muito, logo montei a terceira, eu já fui já e peguei e mudei a do Jardim Paulista de local também, então isso daí também até foi, assim, um boom, porque foi 2 investimentos ao mesmo tempo que teve que fazer, né, foi assim, como minha esposa fala, assim, que eu não tenho essa coragem, né, que eu tenho. Mas acho que hoje em dia para empreender, tem que ter coragem, cara, senão não porque empreendedorismo você assumir risco, né, acho que você não saber se vai dar retorno não, é todo dia você fazer de tudo para dar certo. Mas tem que ter coragem para investir hoje, para você investir, coragem para você montar um negócio. Até um conselho que eu ouvi quando eu montei minha primeira barbearia, tipo assim, quanto mais novo você monta seu negócio, acho que é menos risco, né, porque quando eu montei minha barbearia eu não tinha muita conta, não tinha tantas responsabilidades. Então quando você já não tem tanta responsabilidade, você mora com seu pai, com a sua mãe, se um negócio não der certo, o que você faz? Você vai lá, você fecha e volta e continua ali com a parcela, com as parcelas paga, né. Não é tipo assim, porque você voltou pra trás que não vai dar certo, é tentar de novo, não deu certo, tenta outra coisa, e isso daí você vai aprendendo, serve de aprendizado, né. Que legal, cara, que legal. Show de bola. E, mano, e como que é pra você, nesse processo todo aí, assim, você toma suas decisões aí pra assumir esses riscos, né, dar esses passos aí, como é que é Deus nesse processo? Você ora, já teve conta alguma experiência, você teve alguma experiência, assim, de, pô, apareceu a oportunidade, você entendeu que era Deus querendo que você fizesse, ou Deus te livrando, né, de alguma situação, assim, como que é Deus nesse processo seu de empreender, né, na sua dinâmica, né, de vida? Eu sempre, assim, sempre me baseei em Deus, né. Sempre falei assim: "Ah, o que é pra dar certo vai dar". Então quando eu
montei essas unidades, já teve várias experiências, tipo assim, quando nós vamos ver um local. Acredito assim, todo empreendedor, assim, que tem minha fé é minha com Deus, né, assim, todo empreendedor que tem uma fé ali, sabe que sente uma paz, sabe quando você vai montar alguma coisa, você sente uma paz: "Não, acho que vai dar certo e tal". Você sente uma paz ali dentro de você, e foi assim que eu me baseava quando ia montar alguma coisa, falava: "Não", por exemplo, a do Ipiranga, foi tudo assim, eu fui, vi o local, nem estava pretendendo montar a terceira ainda, falei: "Nossa", foi do nada, tipo, com a minha esposa, nós estava andando, eu falei: "Nossa, tinha um salão ali, eu vou ver, acho que eu vou montar a terceira unidade lá, será que dá certo?". E aí nós passou, viu o ponto lá, escolheu o ponto, era um ponto bom, né, nós assim, passando em frente, andando mesmo. Eu tinha visto, falei pra ela: "Nossa, olha esse ponto, que legal", mandei pra ela tudo na hora. E aí foi assim, eh, nós já mandou mensagem, aprovou, deu certo o salão, sabe, foi tudo caminhado assim, Pa que dá pra você perceber que é pra ser, assim. E aí eu pergunto pra Deus, sempre perguntando pra ele, falei: "Não, se for pra ser, vai dar tudo certo, acho que Deus não vai deixar alguma coisa dar errado, sempre vai mostrar". Como já teve vários, pontos quando nós foi procurar, que aparecia vários imprevistos, às vezes não dava certo, não aprovava alguma coisa, e quando alguma coisa já não dá certo, você tem que ficar insistindo, aí aparece outro problema, assim, eu já descarto já, sabe. Já é Deus livrando, e já aconteceu já, vários pontos que nós vimos que, tipo assim, dá um problema, aí você vai ver, dá outro problema, dá muita burocracia, não dá certo. E nesse tempo, assim, orando, perguntando, antigamente, mesmo quando eu estava afastado, eu sempre falava assim, conversava com Deus mesmo, igual eu te falei, sempre nunca deixei minha fé de lado, né, sempre mesmo afastado, Deus sempre me mostrou as coisas. E Deus sempre cuidou de mim, teve me mostrando ali, tanto nos que foram para dar errado, foi sempre experiência, eu sempre vejo como livramento, né. E aí, assim, igual do Ipiranga, foi tudo para dar certo, foi caminhando, deu certo, sabe, você sente uma paz dentro de você. E era assim que eu me baseava, não, quando alguma coisa dá muito erro, dá muita burocracia, eu já descarto essa possibilidade já, porque é Deus mostrando que não é para ser, né. Mas quando a gente sente uma paz, eu e minha esposa sente uma paz no coração de montar, a gente foi e escolhia o local. Maravilha. Manão, você falou também que vocês fazem um evento para barbeiro, né. Quando que foi que aconteceu esse ano? Esse ano foi em agosto. Em agosto. Agosto, nós estamos em outubro, isso em agosto. E aí, como é que é esse evento que vocês fazem? Qual que é o intuito desse evento? O que que acontece, eu sempre desde o primeiro da primeira unidade minha, eu comecei a dar curso de barbeiro iniciante. Inclusive o Leandro, que trabalha lá na unidade do Planalto, que é o líder, ele fez curso lá com nós. Então o curso de barbeiro iniciante sempre teve, né. E aí ficava muito assim: "Ah, eu fiz curso lá no Calac lá, tal", ficava tipo, todo mundo que se falava do curso que fez lá, falava o nome da barbearia, né. Aí uma época eu decidi separar. Você pode, tipo assim, como se fosse uma academia que tivesse vários, tem curso de iniciante, curso de aperfeiçoamento, curso de gestão, então é o Barber Winner Academy, eu separei, então o Calac Barber Shop é uma coisa e o Barber Winner Academy é onde tem os cursos que nós damos, né. E aí os cursos de iniciante tá inserido dentro desse Barber Winner Academy. E aí nós temos uma imersão, que eu tive essa ideia de fazer todo ano, uma imersão com barbeiros que são referência, que entendo que trago eles para falar sobre gestão, sobre posicionamento. Todo ano tem um tema, né, que a gente aborda ali, e aí a gente faz. Esse ano foi o segundo que nós fizemos, foi lá no Hotel Taiwan, e graças a Deus foi uma bênção também, correu tudo certo. Foi o primeiro que nós trouxemos um barbeiro um pouco mais de longe, né, e aí é um dia inteiro de bastante informação ali, que o pessoal pega. Que massa, cara. E o ano que vem vocês vão fazer de novo, já tá nos planos? Nós pretendemos fazer de novo, sim, aham. Nós já tipo assim, sempre quando que acaba uma, eu já fico pensando, às vezes eu já, assim, não já coloco tudo em prática, mas eu começo a pensar o que que eu vou fazer ano que vem. Aí eu dou uma respirada também, porque é um pouco cansativo, né, fazer. Aí tem as outras coisas também, os outros cursos que nós damos, mas nós pensa em fazer sim, pensa sempre em continuar com um tema diferente e crescer mais essa imersão, colocar mais barbeiros, né, fazer mais, porque foi, assim, o que mais motiva é as pessoas que saem quando falando dos resultados que teve, as experiências que teve lá dentro, o que que mais motivou. Pessoas que falam que teve muito aprendizado lá, o que que aprendeu, colocar em prática, que deu certo.
E isso daí motiva muito nós, a ouvir. Que legal, cara. E lá, mano, lá na barbearia lá de vocês, lá como é que é? Você é o dono das 3 barbearias? Você tem sócio lá? Como que funciona? Não, lá não tenho sócio, né, lá eu sou o dono, e os barbeiros que trabalham lá assim, são parceiros, né, que tem uma lei hoje chama Lei Salão Parceiro, e eles trabalham por comissão, sabe. Tipo, trabalha lá a gente é bem tranquilo, o barbeiro tem algum compromisso, precisa sair, sai, só que tipo assim, a barbea é uma mão lava a outra, a barbearia precisa de resultado e quando eles precisam também a barbearia sempre está disposta a lhe ajudar, né, nós estamos dispostos a ajudar. Então é uma parceria mesmo. É tipo assim, o barbeiro ele pode folgar, trabalhar a hora que ele quer, só que a barbearia só fica com ele também se quiser, né. Se dá resultado, nós sempre deixa bem claro isso daí. Mas é assim, é um acompanhamento que nós faz, tem muitas pessoas que já entraram lá que não sabiam cortar nada, não sabia de nada, que evoluiu bastante. Então lá, graças a Deus, o time ultimamente está bem empenhado, os meninos que estão lá são nota 10. Graças a Deus Deus sempre esteve cuidando, tanto na parte emocional dos meninos, da barbearia, na amizade que nós tem ali. Isso daí não é problema, que os meninos sabem diferenciar bem a amizade de Trabalho. trabalho, né. E e é tudo hoje em dia a maioria das barbearias são assim, são por comissão mesmo que separa, essa barbeiros são comissionados, né, então quanto mais ele trabalha, mais ele ganha, né. Então, tipo assim, o barbeiro to ma gra os meninos quando querem realizar alguma coisa, tem vários objetivos que eles querem, eles vão atrás, trabalham, então quanto mais trabalhar, mais eles ganham e é por porcentagem, é bem tranquilo. Motiva, né. O cara Isso, precisa motiva mais, o cara vê como que ele ganha bem, ele vai trabalhar mais, quer realizar ainda mais quando eles conquistam alguma coisa, conquistou alguma coisa, ixi, aí dá mais gás, sabe. Pra nós também, né, isso aí, quando nós conquista, você quer fazer mais, quer trabalhar, conquistar mais coisa, alguma coisa você alcança, né. Então, assim, essa parte de porcentagem acho que é porque antigamente é muito barbearia que fazia por aluguel de cadeira, não sei se você já viu, o cara ia sim, alugava aluga uma lá. cadeira. Uhum. Só que assim eu nunca trabalhei, nem pretendo, né. Então por comissão é sempre mais indicado, né. Que top. E cara, e como é que estão os seus planos para o futuro? O que que hoje você tá com 3 barbearias, o que que você pensa, assim, o que que o Calaca de 26 anos pensa, assim, projeta para o futuro? Ah, montar mais barbearias, né. Sim, nós tem sonho de crescer mais, montar mais barbearias. Ano que vem nós pensa em mexer antes de abrir mais unidades, trabalhar um pouco mais na marca da barbearia ali, que agora nós estamos acertando algumas coisas, tá tudo, se encaminhando, colocando algumas coisas no lugares, né, final de ano também. Mas ano que vem a gente pretende, trabalhar mais a marca da barbearia, ter uma marca forte mesmo, sabe, mais do que já é, deixar uma marca, assim, mais conhecida, uma marca que onde você olha lembra, assim, igual nós tem muito eu sempre me baseio e me inspiro em McDonald's, Burger King, essas coisas. Então deixar ali uma marca que uma marca que onde você vai, você lembra, sabe, Legal. disso. E abrir mais unidades, né. Também o Barber Winner Academy também, formar mais pessoas, trazer mais módulos de curso, né. Mostrar que, tipo assim, hoje em dia a barbearia também é um mercado que pode crescer mais ainda, né, revolucionar mais o mercado e formar muito mais pessoas, trabalhar mais essa questão também de emocional dos barbeiros, sabe, porque acho que é uma coisa que mexe muito, igual você tinha perguntado, o barbeiro lidar com muita gente, então nós pretende trabalhar com essa parte mental, né, saúde mental dos barbeiros e expandir cada vez mais o negócio. Que legal, hein, cara. Quem sabe um dia franquear também barbearia, né. Não, top demais. Cara, você já pensou em promover um encontro dos barbeiro cristão? Tem alguma coisa assim em Ribeirão, cara? Nunca, se eu não me engano, nunca teve, eu acredito, né. Mas eu já pensei já uma vez em fazer já, só não tirei do papel, mas eu tinha pensado, estava querendo Fazer um organizar. encontro, cara, tá ligado? Dos barbeiros Tem cristãos. não, tem uma o que que tem? Um dos barbeiros, lembrei, tem o Legendários dos Barbeiros também. Ah, Já pode teve já, crer, não sei se você pode já crer. chegou sabe o Legendários? Tem um Legendário só pra barbeiros, é lá Ah, em São é? Paulo. Isso é Caraca, não top. sabia não. Já Eu sei teve que o Carminho, eu conheço o Carminho. O o Carminho lá acho que é da Tristã. Tristã, É, assim, eu eu conheço. conheço o Carminho, eu sei que o Carminho tá bem engajado lá. Inclusive tem que combinar um dia com o Carminho, a gente trocar uma ideia aqui. Inclusive o Caio, eu conheço o pessoal lá, queria mandar um abraço para o Caio, ele foi o meu eu fiz mentoria com ele já. Ah, que Ele foi meu massa, mentor cara. durante o tempo, queria mandar um abraço pra ele.
me ajudou bastante. Que legal, cara. Que E tem o massa. Legendários para Barbeiros que é lá em São Paulo, aí eu não fui, mas eu quero ir, e aí o pessoal vai só Legendário só para barbeiros, o pessoal fala que lá é uma bênção lá. Que top. Pô, mas seria uma ideia legal, hein, cara, juntar a galera, fazer um grupo dos barbeiro cristão, porque, ô, isso é um ministério, cara. Sim. Tanto de gente que vocês têm acesso, que tem acesso, assim, né, pra vocês, evangelizar, compartilhar a palavra e tudo, é top demais. Ô, mano, deixa eu falar as 2 coisas aqui antes que eu me esqueça. Primeiro que eu ia te contar uma experiência, né, você falou uma parada, assim, da questão do ambiente, né, da barbearia. Cara, isso é uma parada muito importante. Cara, teve uma época que eu fui no barbeiro. Cara, e assim, era o dia inteiro trap, cara. Tocando trap, assim, aquela parada assim, não o ritmo em si, né, mas, cara, as letras eram pesada, cara. Eu até fiquei eu vi um moleque assim, cara, um moleque bacana, sabe. Eu quase falei com ele, eu falei: "Mano, qual que é a sua ideia aqui com a barbearia? Você pegar esse nicho dessa molecada que tá aqui com você, que já vem, né, ou não, você quer", sabe. Cara, era o dia inteiro, eu falei: "Cara, como é que esses moleque aguenta ficar escutando essa parada, velho?". Ou porque é o dia inteiro que: não sei o que lá, e pá, e tal, não sei o que, pá, e tá. Eu falava: "Meu Deus, cara do céu". Ainda passei um tempo cortando com ele, Deus colocou um propósito no meu coração, né, de dar uma palavra, né, pra ele e tal, né, e cumpri minha missão, né, fiz a minha parte e depois fiquei cortando um tempo com ele, assim, né. Mas aí eu cumpri minha missão que Deus tinha proposto no meu coração, né, que era evangelizar, né, e depois eh, eu acabei mudando, né. Mas isso, cara, é muito importante mesmo essa parada. E outra coisa que eu ia te perguntar, Manão, você falou que esse brother te mentoreou, né. Hoje, assim, quem que caminha com você, assim? Você tem alguém que caminha com você, que você compartilha, que você os seus projetos, seus sonhos, assim, que você compartilha? Como que é isso, assim? Que caminha com você nisso, que te ajuda, que você vai buscar uns conselhos? Ó, hoje em dia, igual eu te falei, eu fiz tinha feito mentoria, né, é sempre bom você ter um mentor ali pra você tirar suas dúvidas e tal. Mas hoje em dia eu não tô mais sendo mentorado por ninguém, mas é mais minha esposa, nós 2 que sentem, vê, tipo assim, o que nós vamos fazer no próximo ano, sempre falo pra ela, né, as ideias. E aí, se ela a maioria das vezes sempre me apoiou, né, mas teve vezes que ela falou: "Não, não vai fazendo". Ainda ela fala que eu sou teimoso, mas eu teimo pra fazer as coisas e eu realmente sou mesmo. Vixe, nossa, quando eu coloco alguma coisa na cabeça, é difícil tirar, sabe, é aquele negócio, você coloca o negócio na cabeça, você quer, você vai fazer e você cai até de época, vamos supor, tem época que você tá fazendo eu sou muito de época, cada época eu tô fazendo alguma coisa, me aprofundo, igual agora eu sempre gostei de pescar, mas agora tá vindo direto, então eu gosto, Aí tipo fala isso é assim. verdade, eu vi os peixão, onde você tá pescando, que você tá pegando aqueles peixe de bitelo lá, mano? Ixi, nós já foi um monte de pesqueiro, o Leandro que trabalha lá, ele vai direto comigo também, os meninos gostam de pescar, a maioria dos barbeiros que trabalha lá gosta de pescar. E aí nós vai para tem vezes que nós tipo, vai num dia num pesqueiro e vai de noite, fica até no outro dia, sabe, tipo, vai no sábado e fica do domingo o dia inteiro, dorme, né, faz noturno. Ah, é, cara? Aonde que tem barbearia? Pesqueiro, assim? Ó, aqui é tudo na região, aqui em Ribeirão acho que não tem, mas, São Joaquim da Barra tem Serra Azul, tem outro que eu não vou lembrar, tem um que chama Itaúna, que faz isso daí também, que é o que nós fomos, eu não lembro onde que é a cidade, mas é tudo aqui na região próxima, Qual sabe. que foi o que vocês foram ontem? Que eu vi as fotos. Pô, o que que Chama é aquele lá que você pegou lá, um pacu? O que que é aquilo lá? Não, aquele lá é o Tambacu. Tambacu, Tambacu, é. pô, bicho gigante, mano. Ele, se eu não me engano, Eu ele tô é achando que você comprou aquele tirou foto, vocês estão comprando os peixes lá e tirando foto. não, bicho, pior que não. O Aquele lá se eu não me engano, né, se eu não estiver falando errado, ele é a mistura do tambaqui com o pacu, ele é um peixe que é híbrido. Ah, Ele é criado em laboratório, porque pegou um peixe que é forte, né, que é o tambaqui, e um peixe que tem mais, se eu não me engano, mais resistência, que é o pacu, que cresce bastante também. Então ele é híbrido, mexe aí é onde tambaqui é os verde. É o tambaqui, aqueles que é verde, tem um queixo branco, sabe, aham. preto. Aí aquele lá é o tambacu. Mas aí nós vamos direto, ontem eu e o Leandro fomos, nós fomos semana passada também. Que Mas massa, hein, eu cara. já cada época nós lá da barbearia fazia uma coisa, teve época que nós já fez festival de pipa, já fez campeonato de barbearia de futebol também, nós já fizemos já. Já fez, aí agora nós pesca bastante também, futebol nós já fez o campeonato, mas nós jogava futebol horário direto também.
a minha esposa ainda brinca, fala que nós somos de lua, que cada época nós estamos fazendo alguma coisa. É legal porque vocês são brother também, né, vocês Sim. trabalham juntos, são brother, né, cara. Ixi, o Leandro, ele desde que ele começou a cortar cabelo lá, o Leandro, ele faz 6 anos que ele tá lá, eu acho, desde que eu abri a barbearia faz 7 anos mais ou menos, ele tá há uns 6 anos lá já. Ele foi Nossa, o Leandro foi o primeiro, ele é o que é o líder do Planalto. É, que top. então é um bom tempo, né. Que massa, cara. Oh, eu vi lá, vi tem a segunda vez que eu vi lá que você postou lá, eu falei: "Caraca, onde que esse povo tá pegando esses peixes violentos aí?". Faz tempo que eu não Mas pesco, peixe da cara. aqui aqueles na verdade isso daí é mais pesca esportiva, se for pra comprar um peixe desse daí lá, hoje em dia em pesqueira é muito caro, né, por É. conta que esses peixes aí um peixe demora em anos pra crescer. Se eu não me engano, eu já ouvi falar que peixe engorda 1 quilo por ano, então Ah. depois de um O que certo que é? Aquele tempo, que você sabe, pegou lá devia pesar o quê? Uns uns 12, 15 quilos? aquele lá é uns 15 quilos Uns aquele 15 latinha, quilos. aham, 15 quilos nós Eu vou pesou tinha uns depois me mandar foto que eu vou postar, eu vou botar no vídeo aqui pra galera ver. tá, vou te mandar Pode lá. ver lá, entendeu? Eu monto aqui pra galera ver. Peixe violento, cara, Vixe, top demais. nossa, mas pescar é bom. Nossa, nós vamos quando nós vamos com os amigos, a resenha é legal Isso é também. uma boa terapia, né, mano, porque vocês Sim, dá pra vocês dar uma descansada na cabeça, né, senão cara. distrai, vixe. Tem gente que não gosta de pescar, né, que acha entediante, né, cara. Sim, precisa de paciência. É, mas só até o dia que você começa a pegar peixe, aí quando você a adrenalina, a emoção que dá de você pegar o peixe é massa, né, cara. É, depois você começa a aprender, vixe, aí já era, aí você nossa, tipo, é uma coisa que desestressa, você vai, você fica o dia inteiro, até o último minuto você tá ali arremessando, jogando, fica lá o dia inteiro e não cansa. Estava comentando hoje ainda com o menino, eu falei: "Nossa, pescar é uma coisa que você pesca, você não enjoa, você quer já ir semana que vem de novo, quer tentar mais". Que massa. Ô, deixa eu contar uma história, meu sogro que é pescador, né, meu sogro gosta pra caramba, cara. Teve uma época que meu sogro tinha comprado uma canoa e tal, aí tem uma época que meu sogro ele sempre leva a gente ia pra Santa Fé do Sul. Eu esqueci como é que é o nome do rio lá, cara, Paranazão, acho que é. E aí tem tucunaré, tal, tilápia, né, aí tem muito de esquim e porquinho lá, né. Não, cara, aí eles fazem lá, esqueci o nome lá, para os peixes vir lá, esqueci como é que é o nome, que Ceva. a ceva, faz a ceva lá e tal. E cara, aí toda hora você pega peixe, toda hora, só que é tudo pequenininho, né. E aí meu sogro no primeiro dia que nós chegamos, ele pegou um tucunaré. Aí é com isca artificial, né, você tem que Jogar e ficar jogar e ficar puxando. puxando e tal, não sei o quê. E ele pegou, cara, e assim, né, a gente não tava com barco nem nada, assim, era na beira do rancho. Eu falei assim: "Ó, eu vou pegar um peixe desse aí", falei pra ele. Ele falou: "Ah, vai nada e tal". Falei: "Eu vou pegar, eu vou orar e vou pegar, Deus vai me dar um peixe", falei, né. Aí, cara, eu fiquei, caraca, fiquei o dia inteiro, mano, sem brincadeira, o dia inteiro. Quando eu terminei o dia, eu não peguei, né. Mano, meu braço estava doendo de tanto que eu arremessei, estava assim, estava tostadinho no sol, né, tal. Aí beleza, aí no outro dia eu comecei a orar de novo, falei: "Senhor, o senhor deu um peixe para o Pedro ainda com moeda na boca do peixe". Falei: "Não, não é possível, me dá eu preciso pegar um peixe também, o senhor pode me dar um peixe, eu não tô nem pedindo por um dinheiro, eu tô pedindo um peixe". Só ver. Mano, no segundo dia, aí tinha um vizinho do lado que ele tinha tipo um pir, e aí o pir tinha uma corda que você ia puxando, ele ia até mais para o meio. Aí eu fui, cara, e fiquei, sem brincadeira, eu devo ter ficado o quê? Eu fui na parte da manhã, depois almocei, depois voltei, era umas 4 horas da tarde, o sol já estava, né, baixando um pouco, 4, 5 horas, eu lá jogando e tal, e eu fiquei chateado, falei: "Deus, não acredito", e orando, falei: "Senhor, falei que o senhor ia me dar um peixe e tal", cara, orando assim, já estava começando a desanimar. Mano, você acredita? Peguei o peixe, velho. A hora que eu peguei o peixe, cara, sem brincadeira, foi uma experiência muito legal, porque Deus começou a falar comigo, assim, imediatamente, falou assim: "Ó, tá vendo a paciência que você teve pra ficar aqui atrás desse peixe que você queria? A perseverança que você teve? Eu quero que você tenha essa mesma paciência e perseverança pra alcançar pessoas pra mim". Pra falar do meu amor para as pessoas, pra pescar as pessoas, né. Cara, foi fantástico, foi uma experiência muito louca. Aí eu peguei, eu comecei a gritar que o povo estava no rancho na parte de cima, assim, né. "Eu peguei, peguei e tal", né. Aí fui puxando, era um desse tamanhozinho assim, ó, mas não interessa, eu peguei. Aí meu sogro ficou, eu falei: "Tá vendo, eu falei que eu ia pegar, Deus me E deu era igual ao peixe e dele? tal". Não, não Era, era, não não era. era Era um tucunaré, só que ah, era pequeno, né, que eu peguei era assim, né. sim. Mas eu falei: "Caraca", falei pra vocês, falei pra todo mundo, "Falei que Deus ia me dar um peixe", porque ninguém pegou, só meu sogro e eu, né. A galera não tinha paciência de ficar lá o Ficar tempão
legal, pescado. né. Pegava os porquinhos lá toda hora, cara, você pegava de skin, né. Tilápia pegava também, só que tilápia tinha que ser de madrugada, bem cedinho, assim, pra você pegar umas tilapona bonita, cara, assim, porque lá tem muito criadouro também, né. Então acaba, sei lá, não sei se foge da rede, sei lá o que que acontece, e tilápia empesteia também, né. Tinha um amigo meu que tinha um Acho que ainda mais em rio, rio demora. é, e tilápia, cara, tinha um amigo meu tem um sítiozinho lá perto de Mococa ali para aqueles lados ali, cara, ele tinha um lagozinho, cara, ele jogou tilápia e tal, depois ele teve que jogar peixe, carnívoro, cara, porque as tilápia empesteia, cara, aí elas não crescem, porque é muitas, vai tratando, jogando ração, Sim. é muita, ele tinha que jogar uns peixe carnívoro lá, uns predador para poder comer elas e as outras crescerem, comer e crescer. Ai, mano. Em rio mesmo é difícil, eu pesquei uma vez ou outra em rio, é mais em pesqueiro. Em rio tem vontade, mas deve ser hard pescar no rio, porque demora bastante, né, é Ah, mais depende, né, se difícil. você tá com os cara também que manja, né, igual meu sogro manja, assim, né, às vezes tem o cara às vezes o pessoal aluga muito, né, canoa, aí o cara leva para o lugar onde geralmente ele sabe que tem peixe, né, então assim Igual esses peixes que nós pega em pesqueiro de 15 quilos, acho que no rio já é difícil de ter, eu ah, acho. pode crer, pode Tem crer. esses peixes é tudo, E é molinete, que você pega com molinete. com carretilha, pesco com carretilha. Mas eu já tive um molinete também, mas hoje em dia eu prefiro Qual que é a carretilha. diferença? A carretilha é ma a forma de você arremessar ela vai mais longe, mais leve, eu acho que é. Tem gente que prefere molinete, Ah, sabe, entendi. molinete acho que carretilha pra enrolar é melhor também. Mas você vai conforme você vai pescando, você vai pegando jeito, você decide, você acostuma mais com molinete, mais com a carretilha é mais difícil você pegar o jeito dela, porque ela tem um rolamento, então vamos supor, você tem que jogar certinho, porque senão dá cabeleira toda hora. No Ah, começo, nossa, é difícil, até você pegar o jeito de jogar, dá muito cabeleira, aí você perde linha, tem que puxar. pode crer. Que maravilha aí, tá vendo? Nosso papo é assim, gente. Eu estava falando de barbearia, nós fomos Pra pesca. pra pesca agora. Mas não, mas aqui, pra gente ir pra reta final, né? Um texto bíblico, cara, que você gosta, uma passagem, não sei, um texto que Deus fala muito a seu coração, assim, que você pode compartilhar com a gente. Ó, eu não vou falar de um texto, eu vou falar de um livro que eu tô lendo que é de Timóteo, né, o jovem que ali que quando Paulo escreve a carta para Timóteo, orientando ele, instruindo, inclusive eu tô até fazendo um discipulado agora, nós estamos lendo com o pastor Igor, nós estamos lendo esse livro. E, assim, que é por ser jovem também, né, então ali você consegue tirar ali, assim, Paulo instruindo tudo as instruções que passa para que ele fala que como tem que ser, e eu me inspiro, assim, bastante, leio e tento tirar bastante lição dali, sabe. É igual a gente caminhar assim, é difícil, né, tem as provações vêm, mas se você caminha com Deus, Deus ajuda e ali eu me inspiro bastante nesse livro. Maravilha. Mano, não, valeu demais, cara. Eu que Obrigado, agradeço hein, a cara. oportunidade. Que bom trocar ideia com você, né? Marcar Eu mais vezes, marcar mais vamos sim. Eu vi você, cara, um tempo atrás, eu tinha te visto na igreja e também te vi na internet, falei: "Caraca, que legal, né, mano?" Porque assim, falei: "Pô, o cara que é jovem, tá empreendendo", eu vi lá você todo cara, que Deus continue te abençoando, amém, obrigado, né, viu. que Deus te abençoe. "Pô, cara, eu tenho um livro que eu preciso comprar ele, mas eu vou te dar um de presente, tá? Se eu esquecer, você me cobra, porque às vezes eu esqueço". Você Mas obrigado. é um livro que eu falo pra todo mundo aqui, cara, é um livro que chama, Chamados para Criar, do Jordan Raynor. Cara, esse livro é fantástico. Ele fala sobre empreendedorismo, o cara é cristão e empreendedor, e ele fala sobre empreendedorismo, ele fala, como que, vários empreendedores, ele dá, assim, conta várias histórias, né, de empreendedores cristãos que eles foram uma bênção com aquilo que Deus deu nas mãos deles. Então as empresas deles prosperaram, tudo, e tudo isso, não, tipo assim, no livro, assim, não fica apontando, que o cara é bonzão, mas o quanto que ele usou aquela estrutura que Deus deu para ele, para abençoar a vida de outras pessoas, para abençoar a vida dos funcionários e para abençoar a vida das pessoas que, usufruem do produto que eles trabalham, né. E é massa porque ele fala assim que, o maior empreendedor, o primeiro empreendedor, né, é Deus, porque ele Sim. define empreender como criar coisas novas para o bem do outro. E foi Deus que fez isso a primeira vez, né, ele criou o homem Nossa, que massa. e criou
o jardim para o homem usufruir e para ele cultivar, entendeu. Então ele criou o homem, criou algo para o homem, desfrutar, né. Então ele fala isso, que empreender, a essência de empreendedorismo é isso, criar coisas novas para o bem do outro, né. E aí entra toda aquela questão que a gente sabe, né, de você criar soluções, né, responder, Sim. né, ser resposta e tudo mais. É muito bom, mano. Eu vou comprar esse livro aí e eu te entrego Não, ele, beleza, tá que bom? massa, obrigado, viu. Tá? Tamo junto. Obrigado, né, mais uma vez. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. E Deixa eu ver se conta alguém fez alguma pergunta vê aqui aí, agora. Manão, vamos ver, é verdade, que às vezes eu esqueço. A gente fala, pede pra galera. Teve uma pergunta que a amiga minha, a Brenda, Ah, top. tem uma pergunta legal. Fala aí, fala aí. Ela perguntou como você usa a fé junto com empreender. Ah, legal. A E Brenda perguntou: a "Como você usa a usa a fé?" fé junto com empreender. Assim, empreender, na verdade, é você ter fé, né. Porque empreender, você criar alguma coisa que você não sabe se vai dar certo ou não. Então ali você depende da sua fé. Se você acredita que vai dar certo, qual o tamanho que é a sua fé para acreditar se vai dar certo ou não? É. Então eu sempre uso minha fé pensando sempre assim, creio que vai dar certo eu ter mais barbearias, vai dar certo eu criar mais, eu tenho fé nisso daí, sabe. Empreender é você saber dormir ali, é você, dormir na tempestade, né. Tem dias que vai ser ao mesmo tempo que num dia você pode estar muito bem, no outro dia você pode estar cheio de conta pra pagar, não ter o dinheiro, então é você aprender a dormir ali, descansar, né, em Deus, dormir, confiar em Deus, isso daí é um dos principais, confiar em Deus e ter fé que vai dar certo, que tudo vai se encaixar no lugar, Que né. top. Aí, Brenda, pergunta respondida, que benção, ainda bem que você lembrou. Maravilha, Manão. Vamos concluir aqui, queria concluir orando, cara, abençoando a sua vida, né. Então assim, Mas queria desafiar a galera aí, gente, segue o Calac lá, né, se você tá precisando de barbeiro aí, né, vai lá, vai em uma das barbearias dele, vai ter o endereço aí delas para vocês, darem uma olhada, tá bom? E, prestigia lá o nosso irmão, né. E você que quer de repente começar no ramo, estudar sobre isso, a galera tem toda a estrutura, né, tem tantos cursos como trazem a galera de fora, né, então fica a dica para você aí muito boa, né, segue ele lá que de repente pode ser que esse bate-papo aqui é uma confirmação de Deus, na sua vida, né, para que você possa, começar isso aí, né, e Deus vai te usar, né. É um ambiente que você pode, não só, obter recurso, né, porque a gente acredita nisso, a gente acredita que o nosso trabalho não é, apenas para a gente ganhar dinheiro e para nossa sobrevivência, mas é para a gente honrar a Deus, para servir, né, as pessoas, né, com os dons e talentos que Deus nos deu. Então quem sabe, né. Então Deus te abençoe, até a próxima. Não se esquece de se inscrever aí, tá bom, no canal, dá um like, compartilha aí com a galera, comenta aí, tá, sobre os assuntos aí, o que a gente conversou, faz aí suas ponderações. Essa ideia aqui, Calaque, aqui nossa, é de ter essa mesa que as pessoas podem compartilhar sim. também, né, a galera, né, de lá, né, e a gente, né, congregar, né, conjuntos agregar, Mas né, se deixar fé nós vai batendo um papo até tarde, igual até você tarde. É falou isso pra se mesmo. sentir à vontade, eu falei: "Fique à vontade", parece que nós tá num bate-papo aqui Ah, conversando. que maravilha, cara, que bom. Fico feliz, porque a ideia é exatamente essa aí, bênção pura. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua graça derramada nas nossas vidas, que nos dá força, inteligência, entendimento para que a gente possa operar as coisas, criar coisas novas, para que a gente consiga nos mover. Isso é tudo bondade e graça do Senhor. Tua palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito provém do Pai das luzes, do Senhor. Obrigado por poder bater esse papo aqui com o Calaque, que o Senhor continue abençoando, Senhor, a vida dele. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor a cada dia possa trazer ao coração dele, o chamado que o Senhor tem para a vida dele, convicção, e que o Senhor use ele, Senhor, continue usando a vida dele, tanto com os clientes quanto com os colaboradores ali, os irmãos, para ser uma bênção, Senhor, para eles. Abençoe sua casa, sua família, sua esposa, seu filho, em nome de Jesus e que a gente ainda possa ver muito sobre essa marca para honra e glória do seu nome, Senhor. Essa é a minha oração. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de sentarmos aqui nessa mesa
Deus continue nos conduzindo em nome de Jesus. Amém Amém, e amém. amém. Amém, meu irmão. Obrigado, viu, pelo convite mais uma vez aí. Obrigado pelo pessoal que tá assistindo, e quem quiser mandar mensagem, tiver alguma dúvida lá, pode mandar. Valeu, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima. Que bênção!